Você já reparou que os verdadeiramente ricos raramente estão com pressa? Não falo de milionários de Instagram, mas daqueles que carregam uma riqueza silenciosa, que têm tempo, paz, clareza, que entram num ambiente e, sem dizer nada, impõem respeito. Não pelo que ostentam, mas pela leveza com que caminham. Semana passada, no centro de Tóquio, observei um senhor, de uns 80 anos, dobrando sua bicicleta ao lado de uma padaria. Ele vestia uma camisa branca simples, impecavelmente passada, e usava um relógio antigo. Seus gestos eram calmos. Pegou um pão, pagou em dinheiro, fez uma reverência. Nada parecia extraordinário, mas algo ali me paralisou. A elegância de quem não precisa provar nada. A beleza de quem construiu tanto e ainda vive com pouco. Nesse vídeo, vou te contar os segredos por trás disso. Hábitos japoneses que, sozinhos, parecem banais, mas que juntos mudam a mente, organizam a casa e, sim, silenciosamente, constroem riqueza. Esse não é um vídeo sobre economia, é sobre liberdade. Porque talvez você, como tantas mulheres que me escrevem, esteja exausta de comprar, de correr, de acumular, de parecer. E o mais perigoso disso tudo é que estamos tão ocupadas sobrevivendo que esquecemos de perguntar se a vida que temos é a vida que queremos. Hoje, quero te convidar a olhar para algo diferente, menor, mais lento, mas infinitamente mais poderoso. Pequenos gestos, repetidos todos os dias, com intenção. Essa é a chave. E se você assistir até o final, vai sair daqui, com clareza prática. E quem sabe com a mesma sensação de quando se abre a janela pela manhã e o ar entra leve. Se isso já te tocou de algum jeito, faz um gesto agora que parece pequeno, mas nos conecta. Curta esse vídeo. Se inscreva para receber o próximo ritual. Compartilhe com aquela amiga que vive cansada, mas não sabe de quê. E nos comentários, escreva apenas um ponto final. Sim, um simples ponto. Quem já é da comunidade sabe. Esse é o nosso símbolo silencioso. O sinal de quem escolheu viver com menos ruído e mais clareza. A vida pode ser mais leve, e começa agora, em silêncio. Nos ensinaram que para vencer na vida é preciso suar, lutar, competir. Nos disseram que o sucesso se constrói com grandes decisões, jornadas épicas e noites sem dormir. Mas e se essa narrativa estiver errada? Ou pelo menos incompleta? Na cultura japonesa tradicional, especialmente entre os praticantes do minimalismo intencional, existe um princípio silencioso. A constância tranquila supera o esforço heróico, e ele se aplica não apenas ao dinheiro, mas ao bem-estar, ao tempo, à casa e à alma. Quando morei por alguns meses em Kyoto, fui acolhida por uma senhora chamada Fumiko. Ela tinha uma casinha de madeira, com 47 metros quadrados, um jardim de pedras e uma chaleira de ferro que fazia o som mais reconfortante que já ouvi. Fumiko era viúva, professora aposentada. Vivia com uma aposentadoria modesta e alguns bicos como calígrafa. E mesmo assim, tinha mais tranquilidade financeira do que muitos executivos que conheci em Tóquio. Como isso era possível? Foi observando sua rotina que entendi. Fumiko fazia sempre as mesmas coisas, e fazia com intenção. Ela acordava às 6 horas, aquecia a água para o chá, anotava os gastos do dia anterior no seu kakeibo, limpava a varanda com um pano molhado, organizava 3 prateleiras com o que usaria no dia, e só depois se sentava para pensar. Nada ali parecia grandioso, mas tudo era sagrado. Ela me disse uma frase que nunca esqueci. Acumular. Riqueza não é sobre ganhar mais, é sobre saber o que não desperdiçar. Tempo, espaço, dinheiro, energia. Essa é a chave. Porque a verdade é que o excesso de esforço nos cega. Fazemos dietas radicais, promessas impossíveis, planos que duram uma semana e se tornam mais uma culpa na lista. Mas os hábitos japoneses minimalistas ensinam outra lógica. Você quer mudar sua relação com o dinheiro? Anote um gasto por dia. Quer viver com mais presença? Escolha um objeto e devolva-o ao lugar certo. Todos os dias. Quer sentir clareza? Elimine um item da sua casa por semana. Quer enriquecer? Repita gestos simples, com consciência, por anos. Não parece muito, mas é exatamente aí que está o poder. Riqueza de verdade, financeira, emocional, estética, nasce de pequenas ações feitas com alma. E elas não precisam de sacrifício, precisam de constância. Se você está cansada de começar e parar, de lutar contra si mesma, talvez o que falte não seja força, falte leveza, ritmo, intenção. Como Fumiko dizia,
Você não precisa correr, precisa continuar, devagar e com beleza. No próximo bloco, vou te mostrar um desses hábitos, o Kakeibo, que transformou a vida de uma amiga brasileira em Tóquio. Ela não ficou rica da noite para o dia, mas, sem perceber, construiu algo que ninguém mais podia tirar: paz financeira. Se isso faz sentido para você, continue comigo. Estamos apenas começando. Em uma cafeteria discreta de Meguro, em Tóquio, conheci Bianca. Ela é brasileira, 38 anos, designer gráfica. Morava no Japão havia 4 anos quando nos sentamos para um chá. Lembro do que ela disse assim que a conversa começou. O Japão me ensinou que dinheiro não é sobre conta bancária. É sobre a forma como você olha para ele. Bianca ganhava razoavelmente bem, mas vivia com a sensação de que o salário evaporava. Tentou aplicativos, planilhas, consultorias. Nada funcionava. Até que uma senhora japonesa lhe deu um caderno e disse: anote aqui o que gasta. E também como se sente ao gastar. Era o início de algo que ela jamais imaginaria transformar sua vida. O nome disso é Kakeibo, uma prática japonesa de educação financeira ancestral. Mas não espere nada tecnológico ou mirabolante. Kakeibo é caneta, papel, silêncio. E 4 perguntas simples. Quanto você tem? Quanto você quer economizar? Quanto você está gastando? Como pode melhorar? A cada gasto, Bianca anotava não só o valor, mas o contexto. R$14,90. Café fora de casa porque me senti exausta e quis conforto. R$289. Precisava. Sapato novo. Comprei porque estava frustrada. Em 2 meses, ela começou a perceber padrões. Comprava quando se sentia vazia. Gastava mais nos dias de reunião. E quase nunca usava o que comprava impulsivamente. Mas o mais importante, ela começou a respeitar o próprio dinheiro. E ao respeitar o dinheiro, passou a respeitar o próprio tempo. Economizou 18 mil reais em um ano. Mas não foi só isso. Mudou sua relação com o consumo, com o corpo, com a autoestima. Antes, eu usava o cartão como anestesia. Hoje, uso o caderno como espelho. Kakeibo não é sobre restrição, é sobre lucidez. Não é sobre controle sufocante, é sobre consciência amorosa. É você diante de você mesma, com sinceridade. Você pode começar agora. Separe um caderno bonito. Escreva na primeira página: minha riqueza começa com a forma como eu vejo o que tenho. Depois disso, anote um único gasto por dia. Um só. E embaixo, escreva: por quê? Você não precisa se tornar uma especialista. Só precisa se tornar íntima da sua própria história financeira. Afinal, quanto custa viver com leveza? Bianca descobriu. Menos do que imaginava. E você? Se quiser, compartilhe nos comentários qual foi seu último gasto emocional. Ou apenas escreva: estou começando. No próximo bloco, vamos falar de um hábito ainda mais silencioso, mas igualmente poderoso: o danchari. Porque tão importante quanto saber para onde vai o dinheiro é saber o que não precisa mais ocupar espaço na sua vida. Te espero lá. Um dos momentos mais marcantes que vivi no Japão foi durante um chá com a senhora Kaio, de 92 anos. Ela morava sozinha num pequeno sobrado em Nara, com apenas 3 cadeiras, 2 futons e uma cristaleira com 5 tigelas de cerâmica. Lembro de perguntar, curiosa: como consegue viver com tão pouco, Kaio-san? Ela sorriu, respirou fundo e respondeu: não é que eu viva com pouco, eu só escolhi o que merece ficar. Essa é a essência do danchari. Um conceito japonês que vai além do minimalismo. Ele é, ao mesmo tempo, ação e filosofia, ritual e ressignificação. A palavra vem de 3 ideogramas. Dan, recusar trazer o desnecessário para dentro. Sha, descartar o que já está presente e não serve mais. Ri, distanciar-se do apego às coisas. Em outras palavras, danchari não é só sobre arrumar, é sobre libertar. Quando Bianca, a mesma designer que conhecemos no bloco anterior, começou a anotar seus gastos com Kakeibo, percebeu algo curioso. Mesmo economizando, ainda sentia um peso, um incômodo. Foi aí que começou a praticar o danchari. Começou com um armário. Depois foi para os livros, os potes de cozinha, as lembranças guardadas por culpa. E então, para as fotos do casamento que não fazia mais sentido manter à vista. Aos poucos, sua casa começou a mudar. Mas o que mudou de verdade foi o tempo. Hoje gasto menos tempo procurando coisas, menos tempo limpando, menos tempo sentindo culpa por não usar o que comprei. O danchari trouxe algo que dinheiro nenhum compra: clareza.
Quando eliminamos o excesso, não só abrimos espaço na casa, abrimos espaço dentro. A mente respira, a energia flui, as escolhas ficam mais fáceis. E o mais lindo é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Danchari é um hábito, um gesto diário. Hoje, tire um único objeto da sua casa. Só isso. Segure-o nas mãos. Pergunte: você ainda me serve? Ou só ocupa espaço? Se a resposta for silêncio, é hora de deixar ir. Essa prática simples, repetida todos os dias, muda tudo. Você começa a comprar menos, porque entende melhor o que tem. Você gasta com mais consciência porque sabe o que te sustenta. Você consome com mais elegância porque sabe o valor do espaço vazio. O que você guarda é o que molda quem você é, me disse Caio, olhando suas tigelas com ternura. E se você já começou a olhar para a sua casa com mais intenção, escreva aqui nos comentários: eu escolho o que fica. Ou apenas compartilhe um objeto que você vai soltar hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre o poder da repetição e do silêncio. Como a mente japonesa transforma gestos mínimos em força imensurável. Porque às vezes, tudo o que falta para mudar sua vida é repetir um gesto pequeno, em paz. Você já reparou como as maiores transformações da vida não gritam? Elas sussurram. E geralmente chegam quando menos se espera. No silêncio de uma manhã simples, na repetição de um gesto cotidiano. Os japoneses têm uma palavra para isso. Shoshin. Significa mente de principiante. Mas não se trata de ingenuidade. Trata-se de presença. É a atitude de quem realiza cada tarefa, mesmo repetida 1000 vezes, como se fosse a primeira. Com atenção, com reverência, com espírito de descoberta. Shoshin é o que transforma um lavador de arroz em mestre zen. O que torna o dobrar de uma roupa um ato de respeito ao próprio corpo. O que faz com que o simples anotar de um gasto ou o servir de um chá seja um ritual de alinhamento interior. Bianca, nossa amiga designer que adotou o Kakeibo e o Danchari, me contou certa vez. No começo, eu queria resultados rápidos. Queria ver o saldo da conta crescer, a casa mudar, a ansiedade sumir. Mas foi só quando comecei a repetir, com calma, que as mudanças vieram. Ela criou um ritual de 5 minutos. Abria o caderno, respirava fundo, anotava um gasto, recolhia um objeto fora do lugar, agradecia em silêncio. 5 minutos, todos os dias. E aquilo começou a mudar tudo, porque a mente humana deseja rotina, mas a alma deseja sentido. E quando os dois se encontram, num hábito simples e cheio de intenção, algo se alinha por dentro. Esse é o segredo que tantas mulheres me revelam em silêncio. Elas não querem mais milagres, querem práticas, não querem promessas, querem rituais, querem algo que possam repetir sem se perder. E é aí que o Shoshin floresce. Você já parou para pensar por que repetir algo bom, por menor que seja, parece reorganizar a vida? Porque a repetição cria ritmo, e o ritmo cria estrutura emocional, e a estrutura permite liberdade. É paradoxal, mas é verdade. Quanto mais você se ancora em pequenos rituais, mais liberdade sente. Não é diferente da música. É a batida repetida que permite que a melodia dance. Hoje, te convido a escolher um único gesto para repetir amanhã. Só um. Pode ser acender uma vela ao acordar, dobrar um cobertor com presença, anotar uma gratidão, ou até beber um copo de água como quem está brindando com a própria vida. Repita isso, por uma semana, depois por um mês. E um dia, sem perceber, você vai se encontrar mais forte, mais centrada, mais rica, mesmo que nada grande tenha acontecido. Porque a grandeza, no fundo, é só a soma de pequenos silêncios bem vividos. E se isso tocou algo aí dentro, escreva nos comentários. Eu escolho repetir com intenção. No próximo e último bloco, vamos encerrar nossa jornada. E se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que deu play lá no início. A transformação já começou. Silenciosa, constante, sua. Se você chegou até aqui, algo em você já mudou. Talvez você ainda não saiba nomear. Talvez ainda esteja em silêncio, mas já percebeu que viver não precisa ser tão pesado, que riqueza não precisa gritar, e que o essencial, aquele que de verdade sustenta a alma, raramente vem embalado em sacolas. Hoje, falamos de hábitos pequenos, mas eles só parecem pequenos na superfície, porque o que o Kakeibo faz com seu dinheiro, o Danchari faz com sua casa, e o Shoshin faz com sua mente. Juntos, fazem com sua vida o que nenhuma conquista grandiosa é capaz de fazer sozinha. Te
devolvem a autoria. Sim, você pode viver com menos, mas com mais sentido, mais tempo, mais beleza. Você pode escolher o que entra, o que fica, o que sai e, principalmente, o que merece sua energia. Talvez o maior gesto de poder que você possa fazer hoje não seja um grande plano, mas um pequeno não. Um não àquilo que pesa, um não àquilo que distrai, um não àquilo que ocupa espaço, mas não alimenta. E no lugar desse não, uma pequena prática: respirar, anotar, dobrar, soltar, repetir. Isso que fazem os mestres silenciosos do Japão. E é isso que tantas mulheres sábias como você estão começando a fazer aqui também. Porque riqueza não é ter mais, é ter o suficiente, com tempo para sentir. Eu gosto de pensar que, se o mundo fosse mais lento, talvez ninguém precisasse fugir da própria rotina. E se sua rotina começasse a se parecer com um ritual? Hoje, encerramos esse vídeo, mas talvez este seja o início de uma nova fase na sua vida. Uma fase onde você não precisa provar nada, acumular tudo, correr sempre. Uma fase onde o simples finalmente basta. E se isso ressoou em você, faça parte do nosso gesto coletivo. Escreva nos comentários. Simples. É o nosso sinal silencioso, a prova de que você ficou até o fim e sentiu algo. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que vive cansada de lutar contra o excesso. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora. Aqui, toda semana, tem um novo ritual para lembrar que viver bem não é sobre ter tudo. É sobre escolher, com alma, o que realmente importa. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo silêncio.